O livro e a América. Talhado para as grandezas, para crescer, criar, subir, o novo mundo nos músculos sente a seiva do porvir. Estatuário de colossos, cansado de outros esboços, disse um dia Jeová: vai, Colombo, abre a cortina da minha eterna oficina, tira a América de lá. Por uma fatalidade dessas que descem de além, o século que viu Colombo viu Gutenberg também. Quando no tosco estaleiro da Alemanha o velho obreiro, ávido da imprensa gerou, o genovês salta os mares, busca o ninho entre os palmares, e a pátria da imprensa achou. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Esse é um trecho de O Livro e a América, do Castro Alves, assunto do nosso vídeo de hoje. Castro Alves, autor desse único livro que ele publicou em vida, né? E também do Vozes da África. E o Navio Negreiro, que também vamos comentar a questão também da recepção crítica que teve, né? Igual a gente lê na biografia, sabe que ele teve contato com o José de Alencar e com o Machado de Assis, quando ele fez uma visita ao Rio de Janeiro. Então, essa é a única obra que ele publicou em vida, né? 1871, e tem o Navio Negreiro, Vozes da África, que são outras obras. Estamos comentando em vídeo anterior sobre essa interessante biografia escrita pelo Alberto Costa Silva, que é especialista em África, né? E vamos ver também esse contexto de época, né? Ou seja, em que época ele viveu o Castro Alves, porque ele é conhecido como o poeta que lutou contra a escravidão, né? O poeta que foi abolicionista. E aqui ele fala da complicação de ser um abolicionista ali 20 anos antes da Lei Áurea. Porque a época que Castro Alves publicava, e que ele tinha lá como amigo de poesia o Tobias Barreto, com condoreirismo. Condoreirismo é aquela poesia do côndor, das alturas, né? O poeta livre nas alturas. Então, essa imagem do côndor, que é uma imagem sul-americana, né? Que é uma ave que habita os Andes. Então, esses poetas que liam ali o Victor Hugo, que é uma poesia romântica mais voltada para o social. Então, eles falam que o Castro Alves é da terceira geração romântica. Então aqui ele fala, né, o Alberto fala a questão do Alberto Costa Silva fala a questão de como é ser um poeta abolicionista numa sociedade escravocrata, né? Os abolicionistas deviam enfrentar diariamente problemas de consciência. Eram contrários a uma instituição que os forçava a depender dela, ou seja, a escravidão, pois não logravam dar 3 passos sem usar escravos, já que toda a sociedade, no seu dia a dia, sobre eles se assentavam, ou seja, sobre os escravos, né? Para começar, suas casas dificilmente funcionariam sem escravos, uma vez que por trabalho de escravos se tinham as tarefas domésticas: buscar água no poço, rachar lenha, recolher os penicos e capitães nas alcovas e limpá-los, após despejar as caixas de retrete, lavar e passar a roupa, varrer o chão, lustrar os móveis, arrumar as camas, cozinhar, servir a mesa, fazer as compras da casa. As pessoas nascidas livres ou libertas relutavam em aceitar esse tipo de trabalho, socialmente estigmatizado, e as europeias, sobretudo as portuguesas, que se ofereciam para o serviço doméstico, propunham-se a ser amas de chaves, acompanhantes, governantas e preceptoras, tendo escravos sob seu comando para as tarefas desprezíveis e pesadas. Então, nessa época, né, 1850, 1860, já tinha aqueles embargos dos ingleses contra os navios negreiros, né? Então, mas muita gente lucrava, né? Porque quem conseguia trazer os escravos vendia por preço alto. Inclusive, para dar esse contexto de época, vou dar umas dicas de livro aqui, ó. Jaime Pinsky, A Escravidão no Brasil, mostra como é que, né, como é que era esse comércio negreiro, como é que vinha esse comércio da África, né, muitas guerras civis que tinham na África, e essas pessoas, os negros vendiam outros negros nos portos, e os portugueses, né, iam lá e compravam a baixo preço esses escravos e revendiam aqui na América, né, principalmente no Nordeste,
Então, escravidão no Brasil, o Pinsky é historiador, né? Tem esse aqui, ó, Jindanji, que é raiz em Quimbundo. Aí mostra que a presença da África no Brasil, né, as manifestações artísticas e os povos, né? Os povos aqui, os grupos de dançadores de Moçambique. Basicamente essa herança do negro na cultura brasileira, né? Interessante, que é de fácil leitura, né? Esse aqui também, ó, Joel Rufino dos Santos, mostra a viagem na Via Negreiro. Já que nós vamos falar de Castro Alves, que vai mostrar a forma dantesca que era conduzida esses escravos. A maioria morria, né? Então, assim, a quantidade de mortos nesse translado atlântico, né? Os navios eram lotados, e fora quando eles chegavam no Brasil também, né? As condições de trabalho também eram penosas, então assim, aqui mostra, né, os navios, então mostra, né, como é que eram os grupos étnicos da África, né? Então, como os grupos étnicos estavam em guerra entre eles, né, muitas vezes não precisava do português adentrar a geografia da África. Os portugueses ficavam nos portos, né, ao longo do litoral, e assim que grupos étnicos vencedores vendiam os vencidos, os povos derrotados, os portugueses compravam esses escravos, né? Que ilustrações, né? Então esse livro é bem acessível, na Rota dos Tubarões. Esse também muito interessante, mostra a herança cultural, e essa é a questão histórica mesmo, de como é que o Brasil se vivia, se reproduzia, se lucrava a partir da escravidão do africano. Então esse é o painel de época em que o Castro Alves estava publicando. Então, fora a poesia dele ser altamente grandiloquente, né, a poesia para declamação mesmo, né, ele era um grande declamador, tinha essa questão de o que ele defendia, né, esses valores. Depois nós vamos ver aqui a fortuna crítica, como o pessoal localiza historicamente o Castro Alves. Interessante essa aqui, porque ele mostra que, por exemplo, as cartas, né, de Alencar, de Machado de Assis, sobre o Castro Alves, quando ele chegou no Rio, né, ele já estava declamando, o pessoal, ele aproveitava, lá no Nordeste, no Recife, ele aproveitava aqueles intervalos do teatro, e aí iam lá para a entrada do teatro e começavam a declamar os poemas, né, ele e Tobias Barreto. Então é assim, essa questão do romance declamar em público, né, a poesia mais altissonante. Então, nas cartas de Alencar e de Machado, expressa-se o espanto dos dois mais importantes homens de letra do país, frente ao enorme talento do poeta recém-chegado, e uma admiração verdadeira, e o desejo de fazer-se conhecida por todos a sua poesia. Então, ele já chegou lá, levou ao teatro, tinha um Gonzaga, né, que é uma recriação dele de um episódio da Inconfidência Mineira, só que lá ele dá algumas liberdades. Por exemplo, ele fala que os Inconfidentes Mineiros queriam acabar com a escravidão, né? A gente sabe que não é bem assim. A escravidão estava enraizada na cultura nacional, né? Então, igual nos Estados Unidos, as pessoas na guerra civil para poder ter a libertação dos escravos. Então vamos ver aqui o José Veríssimo. Interessante essa época do José Veríssimo, já no início do século XX, né? Do Pará, é um historiador que fala de panorâmica da. Agora, interessante que depois desse livro aqui, teve um livro do Manuel Bonfim, que é de Aracaju, Sergipe, que viveu na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Em 1931 ele lançou um livro chamado Brasil Nação, e mostra falar da poesia nacional. E aí ele coloca Castro Alves, inclusive ele dedica o livro a Castro Alves, né? A glória de Castro Alves. E lá eu chamo o Castro Alves de potente e meigo, falo assim, potente e meigo Castro Alves. Né? O Manuel Bonfim pode ser chamado de primeiro sociólogo brasileiro, né? Ele era utopista, e ele fala assim, o poeta é um povo todo num só espírito. O poeta é um povo todo num só espírito. Né? Já o José Veríssimo, ele é do Pará e foi para o Rio de Janeiro, né? E ele fez essa panorama histórico, né? E aí ele fala dos poetas, né? A questão do nacional, o poeta, o nacional. Você tem os poetas que são os coloniais, né? Ele separa esses períodos, tem os poetas coloniais e os poetas do nacional. E mostra a importância desses poetas, dos primeiros românticos, né? Os românticos seriam os primeiros poetas nacionais, a voz nacional. E ele ressalta Tobias Barreto e o Castro Alves na questão do condoreirismo, né?
porque os seus arroubos poéticos presumiam semelhar-se ao surto do Condor, né? Denominação, aliás, como tantas outras inventadas na nossa literatura, de pouca propriedade. Naquele grupo não caberia senão aos 2 poetas nomeados ou algum seu secundário imitador, indigo de menção particular. Então não deu muito certo assim, né? Não teve uma escola condoreirista, mas teve um estilo condoreirista, né? A nota de indianismo e de brasileirismo nela transformaram no mais íntimo que o ostensivo sentimento nacional. E aí ele mostra que, como eles eram leitores de Victor Hugo, né, a questão da afeição social e humanitária. E ele vai discorrer Castro Alves, vamos ver alguns trechos aqui que ele mostra. É possível que Tobias Barreto precedesse em 2 ou 3 anos no arremedo de Hugo e na facúndia poética cunhada de condoreirismo. Essa precedência meramente, precedendo ao Castro Alves, né? Essa precedência meramente cronológica, não seguida de influência apreciável, por alguma forma prejudica o fato incontestável da preeminência poética de Castro Alves nesse momento. Além de maior talento poético, de mais rica inspiração, de extra mais poderoso, de expressão ao cabo mais formosa e mais tocante, concorreram para sobrelevar ao poeta sergipano a sua saída de Pernambuco e vindo ao Rio e São Paulo. Sergipano, né, que dilatou a fama além do estreito ciclo pernambucano, na qual se confinou de Tobias Barreto e mais ainda a publicação de 1970 dos seus versos, né, que é, no caso, as Punhos Flutuantes. Né. Há, por exemplo, em Vozes da África e ainda no Navio Negreiro, mais que a ênfase ou a retórica da escola. Eloquência dos melhores quilates, profundo sentimento poético, emoção sincera e, sobretudo, primeiro, uma formosa idealização artística da situação do continente maldito e das reivindicações que o nosso ideal humano lhe atribui. Aqui no continente maldito, falando o sofrimento da África, né? Porque no livro Vozes da África, ele dá voz à África, né? Como se fosse a África narrando. Então ele faz aqui um apanhado sobre a importância de Castro Alves nessa terceira geração romantismo. Vamos aqui então para um outro crítico que também é o José Guilherme Melchior de Anchieta a Euclides. Então é interessante ver essas futuras críticas, porque nas escolas a gente ressalta mais a figura, por exemplo, do José de Alencar do que do Manuel Antônio de Almeida, né, sargento de milícias. A gente ressalta mais a do Gonçalves Dias ou do Alves de Azevedo do que do Castro Alves, né. A gente fala muito mais do Machado de Assis, do José de Alencar, do que a gente fala do Luiz Azevedo, do Lima Barreto, do Cruz e Souza, né? Em vez de falar do Cruz e Souza, a gente fala do Bilac. Em vez de falar do Seus Andrade, fala do Bilac. Em vez de falar do Augusto dos Anjos, fala do Bilac. Então, a gente fala muito modernista, mas esquece de falar do Ronaldo de Carvalho. Então, é bom pegar esses lados B da literatura brasileira, né? O que não se fala da literatura brasileira. Aí, a Melchior, né? A poesia condoreira, exposando os ideais humanitários do liberalismo, desprovincializara o temático da lírica nacional, preparando o verso brasileiro para a abordagem objetiva de realidades universais, de problemas e situações comuns a sociedades e culturas diferentes. Né? E aí também ele compara a questão do Sosandride, né? Sosandride. O poder pictórico de Castro Alves está presente em todas as dimensões do seu lirismo, em particular na poesia amorosa, onde se rompe com a imagística espectral dos últimos ultrarromânticos, né? Esses ultrarromânticos da geração byroniana. Né? A índole declamatória e teatral da poesia condoreira, poesia para ser recitada, né? Em clima de comício, favorecia uma retórica de gosto claudicante, cheia de efeitos espetaculares, a um passo do ridículo. Quem não se lembra, por exemplo, da nota inicial da sexta parte do Navio Negreiro? O ímpeto desses versos é genuinamente eloquente. As exclamações e reticências enquadram uma galhardia e a variação rítmica dos decassílabos. Contudo, a última hipérbole mal resiste à análise. Como visualizar sem sorrir essa lavagem da bandeira ao pranto verdadeiramente elogiano da musa? Entretanto, a nossa leitura é que é anacrônica. Os poemas condoreiros não se destinavam ao olhar discriminativo de um público exigente, e sim aos ouvidos inebriados das massas liberais. Então, ou seja, por mais que pareça datado, como diz o Melchior, tem que imaginar a época, né?
Nós é que somos anacrônicas. Né? O ânimo oratório do verso castroviano, a poesia de ardentes apóstrofes e audaciosas hipérboles, foi o que lhe valeu o título de representante máximo do nosso último romantismo. Né? Então, que é o nosso romantismo, enfim, convertido, como seu paradigma francês, as grandes causas liberais. Né? Então, ele defende aqui a importância do liberalismo, né, nas artes. Lembrar que o liberalismo no século XIX era de esquerda, né? Aí no século XX, aí, com a ascensão dos socialistas, né, o grupo socialista, aí a liberal ficou ali na centro-esquerda e agora está na direita, né? Vamos usar aqui a literatura no Brasil, a Fernando Coutinho era romântica, vai falar também do Castro Alves, né? Então, é aquela questão, né? A praça é do povo como o céu é do côndor, né? No verso do Castro Alves, essa ideia do condoreirismo, né? A praça é do povo como o céu é do côndor. E aí ele vai falar muita coisa, vai falar aqui da questão do abolicionismo, né? E toda essa aclamação do Castro Alves foi 20 anos antes da Lei Áurea, né? Há um momento em que todo grande poeta, feitas as experiências em território alheio, sente-se capaz de rasgar o seu próprio caminho, recebe a revelação de sua própria linguagem e nela se realiza. Se a obra de adolescentes de Castro Alves está escada de pastiches e de maioridade, vai ressentir-se de interferências completamente desnecessárias. A inspiração, em vez de alcançar voo direto, socorre-se daquele arbusto de que se falava Euclides da Cunha. A impressão que nos deixa na fase derradeira não é bem a de um satisfeito, de um realizado, é de um aniquilado. Né? Sofrimentos que atribularam a existência do poeta deveriam despertar nele o elegíaco. Então aí vai voltar a biografia do Castro Alves, né? A vida de sofrimento assim, respiratório, né? Ele tinha problema de tuberculose. Ele entra na biografia do poeta, né? Pobreza na família, etc. E aí vai analisando os versos. O realismo de Castro Alves justifica-se plenamente em fase dessa faculdade de se desligar do subjetivismo em favor de melhores soluções poéticas. Não se trata de soluções poéticas, não se trata de soluções formais do tipo de rimas ricas, alexandrinos franceses, etc. Né? Não é formalmente, igual um parnasiano, um bilaquiano faria, né? O que deve caracterizar-se mais de perto nesse realismo é o despojamento dos chavões ultrarromânticos, ou seja, a terceira fase superando o mal do século, né, o ultrarromântico. O desaparecimento paulatino de adjetivos expletivos, a busca de imagens novas, maior poetização da linguagem, a vez em detrimento do assunto, e a atribuição do sentido pessoal de específico ao vocabulário. Em suma, a descoletivização e a depuração do poético, estabelecendo-se um elo mais firme, léxico ou metafórico entre o significante e o significado. Em todos esses campos, exceto Antônio de Castro Alves, ergueu um mundo de contradições. Não seria prudente afirmar que ele sempre teve consciência de sua evolução. Não progredia em linha reta, mas em zigue-zagues, retornando a etapas já vencidas. Sua cultura romântica lhe deitou as algemas de certas constantes, das quais nunca se libertaria. Faltou-lhe tempo necessário. Gente, o Castro Alves morreu muito jovem, aos 24 anos. Ele não teve tempo, assim como o Alves de Azevedo, não teve tempo de depurar o estilo. Então ele ficou ali digerindo aquele estilo ultrarromântico, tentando superar o ultrarromantismo, temas sociais, temas políticos, abolição da escravatura, né? Então altas poesias assim, de cunho social que não tinha na época, porque ele abraçou uma causa que era a causa liberal, né? Aquela causa iluminista. Ele queria a liberdade dos povos e achava o horror dantesco o tráfico de escravos na América, né? Então, e essa imagem da América, livre da escravidão, a gente vai encontrar no Whitman e vai encontrar no Souza Andrade e vai encontrar no Ronaldo de Carvalho. Então, essa América idealizada, a América não é mais europeizada, né? A gente vai encontrar então aqui no Castro Alves, vai encontrar no Whitman, vai encontrar no Ronaldo de Carvalho, vai encontrar no Souza Andrade. Ou seja, é uma outra América, é uma América idealizada, livre dessas escravidões, dessas hierarquias, dessas explorações que tinha na cultura europeia, né? Então é basicamente isso a fortuna crítica do Castro Alves. A gente pode falar aqui durante horas sobre Castro Alves, mas é só uma introdução. Eu vou colocar os livros aí na descrição, todo mundo pode conferir.
E quem gostou é só compartilhar. Obrigado pela atenção.